comigo, fanático pelo Vasco. Aqui quem fala é o Xande FPV. Estamos começando mais um vídeo para você que quer sempre ficar muito bem informado a respeito de tudo aquilo que acontece no nosso Vascão. E hoje vou começar o vídeo te fazendo uma pergunta, como dizia a música da Marília Mendonça. E agora, de quem é a culpa? A torcida tem colocando em pauta 4 candidatos fortes aí para ser culpado, e eu vou dizer para vocês: Zé Ricardo, Carlos Brasil, Jorge Salgado e o elenco. Eu vou falar sobre isso e muito mais aqui no vídeo de hoje para vocês. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sino de notificação, porque assim vocês vão sempre receber nossos vídeos, ficar muito bem informados de tudo o que acontece no Gigante da Colina e deixar um like, porque assim vocês não vão ser egoístas, porque só deixando o like o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai estar divulgando esse e os nossos outros vídeos para quem quer saber notícias sobre o Vasco. E aqui a gente tem compromisso com a verdade. Então vamos para a informação, porque é isso que importa. Eu falei para vocês aqui dos 4 principais culpados que a torcida tem eleito aí como os principais vilões do Vasco pela má temporada que começamos e viemos no ano passado e pelo que está acontecendo nesse momento, esse empate horroroso que aconteceu. Eu deixei um vídeo aqui falando da péssima partida que fizemos contra o Vila Nova. Primeiro eu vou começando a falar sobre o elenco. O elenco nosso, na minha opinião, é muito limitado. Não acho que tem que mudar os 11 jogadores. Nós temos hoje um bom goleiro, que tem se mostrado muito bem. A zaga tem me agradado bastante, mas a gente olha para as laterais, são fracas. A gente olha para a volância, eu acho que dá para contratar aí mais um volante talvez de qualidade. A gente olha para o meio, falta um substituto do Nenê, que seria o Bruno Nazário, mas o Zé Ricardo escala ele pela ponta, que não dá para entender. Pelas pontas, é a principal carência nossa. Esperamos que Figueiredo e o Carlos Palacios cheguem e façam um bom papel desempenhando aí pelas pontas. E no centroavante a gente tem um monte de jogador, a gente espera que dê certo. O Raniel até que tem jogado bem. Então hoje eu não posso culpar o elenco, porque quem formou o elenco limitado não foi o próprio elenco. Não foram eles que chegaram, eu quero ir lá pro Vasco. Não, eles foram contratados por alguém. Eu vou chegar lá e vocês vão entender minha linha de raciocínio. Zé Ricardo é o culpado? Sim, para mim Zé Ricardo é um culpado. Mas ele tem errado bastante, ele está improvisando os jogadores o tempo todo. Improvisa lateral, 2 laterais esquerdos, depois improvisou 2 laterais direitos. Para mim o Zé Ricardo cometeu muitos erros na partida contra o Vila Nova, já falei isso para vocês em vídeos anteriores. Então para mim Zé Ricardo é um culpado sim, mas o Zé Ricardo não entrou no Vasco com as próprias pernas. Ele teve alguém para contratar ele. Quem é responsável hoje pelas contratações dos jogadores? Trata-se de Carlos Brasil. Carlos Brasil é o nosso diretor executivo, foi da base do Vasco, foi muito bem na base do Vasco, diga-se de passagem. Não estou aqui para passar pano, tem um monte de gente me chamando de passador de pano, não é o caso, eu não sou passador de pano, porque aqui vai uma crítica ao Carlos Brasil. Tem contratado mal esse ano, trouxe jogadores, muitos deles, que não vem dando resultado positivo para o Vasco. Demorou em contratar pontas para o Vasco, e a gente espera agora que o Eric e o Carlos Palacios venham dar conta dessa posição. Então, para mim, Carlos Brasil é sim também um culpado. Mas agora eu vou falar para vocês quem é, na minha opinião, o principal culpado de tudo que está acontecendo hoje no Vasco. Na verdade, ele é o culpado de hoje, mas isso já vem de gestões anteriores. Trata-se de Jorge Salgado. Jorge Salgado vem fazendo a pior campanha na presidência da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pior campanha não, pior gestão. O Vasco nunca passou tanta vergonha igual vem passando em 2020, 2021 e se arrasta agora em 2022, onde o torcedor não tem esperança de que vai conseguir o acesso. Pelo coração a gente sempre tem esperança, fala que vai conseguir. Eu faço vários vídeos motivacionais aqui para a gente poder chegar lá e tudo mais. Mas quando a gente usa o raciocínio, usa o cérebro, a gente olha pro time, olha aquilo que a gente vê em campo e dá nojo. Time horroroso, time muito ruim. Então, deixo aqui o meu principal culpado hoje, na minha opinião, pelo que está acontecendo no Vasco,
Trata-se do presidente Jorge Salgado. Ainda falando aí sobre o retrospecto do Vasco, o Vasco totaliza 9 jogos sem vencer no campeonato da Série B. Eu vou repetir, 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B, juntando 2021 com 2022. Não vencemos as últimas 8 do ano passado e não vencemos a primeira rodada desse ano. Ou seja, é totalmente inaceitável o que vem acontecendo e um exemplo da má gestão, onde nós queimamos os nossos jogadores da base por eles estarem jogando com jogadores que não têm qualidade. Até o jogador que é mais experiente geralmente não tem qualidade. É o caso do Andrei. O Andrei está se destacando no Curitiba, que é o mesmo time que o Matias Galarza foi jogar. O Andrei fez gol hoje com aquela batida dele de fora da área. Todo mundo sabe que ele tem qualidade na batida. Para mim o Andrei era um jogador que tinha muito a evoluir, mas o cara queria sair do Vasco e saiu de graça. Ele foi de graça lá para o Curitiba. Então, mais uma vez, erros de gestões, erros de diretores executivos. Hoje o que mais tem aqui nesse vídeo é falar sobre os erros que vem acontecendo no Vasco, que chega a cansar. Mas eu não vou deixar de falar a verdade aqui para vocês. E olha só, outra desgraça que aconteceu. Os jogadores que não jogaram a partida contra o Vila Nova fizeram um jogo treino ontem contra o Pérolas Negras. Pérolas Negras é um time da 2ª divisão do Campeonato Carioca e acreditem se quiser, nós empatamos em 2-2 com o Pérolas Negras. Então conseguimos tomar 2 gols do Pérolas Negras. Com todo respeito à equipe adversária, não dá para tomar 2 gols de uma equipe de 2ª divisão. Mesma coisa o Olaria, fizemos jogo treino com o time principal, inclusive contra o Olaria. Foi 3-2 pro Vasco, tomamos 2 gols do Olaria, cara. É inadmissível. E a única esperança, né, que fica pra gente aqui nesse momento são 2 esperanças, na verdade. São os 4 reforços que estão sendo inscritos agora, devem ser inscritos entre segunda e terça-feira. Esses atletas darem conta do recado. O Gabriel Dias na lateral direita, os 2 jogadores de ponta, que são o Carlos Palacios e o Eric, e o centroavante Zé Vitor. A nossa única esperança é essa. E a segunda, na verdade, 2 esperanças, como eu falei. A segunda esperança, sabe qual é? No meio do ano a SAF já está indiretamente assumindo, porque a SAF, se entrar, só pode passar a administrar o clube no ano que vem, mas indiretamente ela acaba assumindo o clube sim. E aí o dinheiro, 120 milhões entrarem e o Vasco conseguir montar um elenco mais qualificado aí no meio do ano. Espero que não seja tarde esse meio do ano. Essa é a segunda esperança que bate em mim. Xande FPV, o fanático pelo Vasco. O Vasco está podendo ter o acesso à 1ª divisão. E eu não posso aqui deixar de exaltar a torcida do Vasco. O que a torcida do Vasco faz é algo absurdo. Não tem nem palavras para dizer o quanto a torcida do Vasco é merecedora de um bom time, é merecedora de títulos e não é merecedora das últimas administrações que passaram pelo clube. E eu vou falar agora sobre o Carlos de Penha. Carlos de Penha jogou muito mal contra o Atlético Mineiro hoje, jogando pelo Internacional. E a torcida do Inter criticou pra caraca. É absurdo o que teve de crítica pro Carlos de Penha. Falou que o cara andou em campo e tudo mais. Bom, eu fiz vídeo aqui elogiando o Carlos de Penha, né, porque ele já estava palavrado com o Vasco, já estava tratando ele como jogador do Vasco. Mas, tirando como parâmetro essa primeira partida dele no Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente se salvou. Parece que a gente se salvou de um jogador aí que pode ser um sanguessuga aí. Tem se mostrado um sanguessuga aí, pelo menos na primeira partida do Inter. Não sei se ele vai se desenvolver ao longo do campeonato, mas a primeira impressão dele foi de que não era esse jogador todo que eu estava esperando que chegaria aqui no Brasil e faria a diferença. Então foi esse nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se gostou, deixa aquele like pra gente, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação. Valeu, galera, um abraço!